É tão certo quanto calor do fogo. É tão certo quanto calor do fogo que as coisas podem melhorar, vão melhorar e se dão para melhorar. Falar das nossas frustrações do momento, num momento também de psicose coletiva, com muita mentira, parece que o pai da mentira está solto aí, né? E que nós estamos submetidos a impedimentos, a invalidações, a uma ditadura sanitária. Primeira live do ano de 2022, uma live bonita, ainda está disponível no Instagram, @doutora Cláudia Rick, no Facebook, e se não tiver no Rumble, você encontra aí nos descritivos, a gente vai subir essa live lá. Uma live honesta, uma live bonita, foi censurada, e derrubou o meu canal do YouTube, Cláudia Rick. Estamos uma semana sem poder postar, sem poder nada. Mas você ainda pode ver os vídeos, todos que estão lá. E nesse momento, quando eu falo, puxa vida, para além das frustrações, estamos literalmente em guerra, literalmente numa guerra de narrativas e numa guerra de invalidações, em que o nível de pressão é muito grande. Me vem aquela música, né? Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Se hoje pra você eu sou espinho, espinho não machuca a flor. Nananana. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua. É hora de a gente pedir para tirarem o sorriso do caminho, porque a gente quer passar com a própria dor. E nessa hora de lidar com a dor, meu coração se junta ao seu, eu vejo o sofrimento das pessoas, eu vejo a necessidade de rede de apoio e o quanto é importante que a gente faça isso mesmo, que a gente estabeleça uma rede de apoio. Está sujeito à invalidação, e aí o assunto, o tema da mãe narcisista, nessa figura bonita que a produção colocou para nós, da madrasta da Branca de Neve, faz lembrar as nossas frustrações originais e talvez muito antigas. E talvez tão antigas quanto situações da nossa infância, situações de invalidações, de impedimento, onde a gente se sentiu na vida menos. Esse estado de coisa, de estar lidando atualmente com frustrações, nos leva a flashbacks emocionais e a sentir esse lugar de tudo está muito ruim, ou tudo está muito difícil, não tem saída. Eu peço que você respire, que é grátis, tenha um pouquinho de paciência. Às vezes fica que nem um saco de batata os 3 dias. É possível até a gente assistir a gente mesmo como um saco de batata e dizer, nossa, a gente cura só de olhar a foto, assim, né, nesse estado minorado de emoções inferiores que a gente experimenta, que podem ser de confusão, de tristeza, né, de indignação. A mentira é uma coisa que nos indigna profundamente. Você vê as pessoas mentindo e fazendo jogos, isso dá uma indignação, dá vontade de torcer o pescoço de um, que é uma resposta de fera, mas às vezes não dá vontade disso não. Às vezes dá um baixo, né? E esse é um momento da história, da vida, que a gente precisa superar as frustrações. Não deixar que as frustrações nos rejam completamente. Um flashback emocional, quando uma frustração, 2 ou 10, começa a nos levar para um sentimento de impedimento, de menos-valia, de solidão, né? Nos levando para esse lugar baixo, precisam que a gente respire para a gente poder voltar para outro lugar e a gente discernir. Dar nome aos bois faz com que o conhecimento seja cura, com que a gente perceba o que está nos acontecendo. Uma mãe narcisista é alguém eu-mesmada. O outro é a extensão dela, como qualquer narcisista. Como um irmão narcisista, só é amigo do outro irmão, desde que ele esteja sendo servido, confirmado, adulado. E aí, se esse irmão cansa de servir a majestade e arruma uma namorada ou arruma outro amigo, ele vai ser castigado, ele vai ser partícipe de jogos horrorosos. O narcisismo faz isso, é esse título, né? A grande confusão, o caos do narcisismo materno traz o elemento original do nosso primeiro grande amor. Uma criança
E isso está no primeiro portal de resiliência, dos 12 portais de resiliência. A gente tem uma tribo em março começando, procure se informar. No primeiro portal a gente fala, tudo bem, obrigada. Eu sou suficiente, eu existo, eu conto comigo, eu tenho um corpo grande, eu respiro que é grátis, eu posso ficar do meu lado. Porque tendo uma mãe narcisista, mesmo pais indisponíveis ou situações de família disfuncional, já basta. Mas a mãe narcisista, não, por favor, não é qualquer coisa que você não gosta da sua mãe que te dá o direito de chamar ela de narcisista. Tem pessoas e pessoas, tem temperamentos, às vezes a pessoa é egoísta, às vezes é meio atrapalhada, às vezes é codependente, você não precisa dar um diagnóstico psiquiátrico. Mas aqui eu quero dizer que quando há um diagnóstico psiquiátrico de desordem de personalidade narcisista, o outro é uma concha vazia, o outro é uma extensão da narcisista. Então as crianças não podem ter vida própria. Quando a criança começa a andar, só meramente o fato dela andar, acaba representando uma ameaça. Você é uma extensão de mim, você é minha coisinha, você é meu troféu. Como que você tem vida própria, anda, tem interesses próprios? Então essa mãe narcisista não faz isso que o primeiro portal de resiliência diz que nós precisamos ter na nossa psique. O bebê olha a mãozinha e fala, minha mão. E alguém tem que dizer, olha a mãozinha do bebê. Né? É um retorno, é um espelho, é uma forma de ajudar o outro, ajudar a pessoa a chegar e ir compondo seu self, seu ego, seu senso de eu existo. Então essa mãozinha é minha. Olha a mãozinha do bebê. O que faz uma mãe narcisista? Talvez desde bebê, com os próprios filhos. Seguramente mais tarde, ela se irrita, se indispõe, abandona, negligencia, bate, agride. Essa invalidação, ela é muito dolorosa na primeira infância. E eu não quero que a gente fique nisso, simplesmente vivendo esse flashback, dependendo, tentando que essa pessoa seja um pouco melhor, ou buscando pessoas parecidas, indisponíveis ou 3 pontinhos, fofopatas, ou agressivas, ou que te idealiza, te desvaloriza e te descarta, porque isso é uma maravilha, e daí te castiga, porque esse jogo para formar uma concha vazia, que o narcisismo precisa, que o outro fique se sentindo inseguro. Né? Porque a sua insegurança manufaturada te mantém sob controle e poder. Uma mãe que faz isso, certamente tem uma história, mas ela vai castigar, ela vai dar tratamento de silêncio, ela pode, de fato, fazer formas distintas de castigo, ela pode se aborrecer e ela vai coisificar os filhos. Coisificar pode ser como uma criança dourada que ela põe num pedestal, pode ser coisificar, usar para o próprio benefício dela, né? Então, quando há genitores ou cuidadores que são verdadeiramente narcisistas, nós temos que sair em proteção das crianças. Porque toda sorte de abuso físico, psicológico, moral, intelectual, sexual acontece ou acontecerá. E é preciso saber que crianças precisam ser protegidas, a começar pela nossa criança interna. Então aqui começa o meu convite para a gente trabalhar. A nossa criança interna não é só aquela que sofre, aquela abandonada, ela também é a criança alegre, a criança que sonha, a criança que foi protegida, que teve criadores, pais, padrinhos. Muitos de nós tiveram aspectos bons nas famílias. Né? Nossa criança interna é aquela energia, aquela luz original do nosso self, que veio ali pronta e pura, querendo o melhor da vida. Quando nós tivemos essa criança interna, entretanto, subjugada e submetida a trauma, a invalidação, a desqualificação, a humilhação, nós temos uma criança interna amedrontada. Nós podemos, então, desenvolver um mecanismo de emergência, querendo agradar os outros, ou nos defendendo de todos os outros, ou nos sentindo muito perdidos, ou encontrando parceiros, trabalhos e pessoas que vão fazer exatamente essa mesma dinâmica, porque você sabe, it's wrong, but it's home. Estamos a errar, mas estamos no lar. É desconfortável, mas é conhecido. Então, aqui começa o nosso trabalho de gente grande. É tão certo quanto o calor do fogo.
Eu preciso, posso e devo fazer automaternidade. Essa criança que eu tenho precisa de proteção, precisa que alguém que a ame incondicionalmente. Alguns de nós tiveram a sorte de ter uma mãe que nos amou incondicionalmente quando a gente precisava na primeira infância, especialmente até os 7 anos. Então a gente se sente bem-vindo, a gente se sente seguro de si. A gente pode dizer sim quando é sim, não quando é não. Diga o que você quer, queira o que você diz. Quando, ao contrário, a gente está na mão de parentes, pais, narcísicos, às vezes irmãos, a gente diz sim quando quer dizer não, diz não quando quer dizer sim, porque a casa pode cair na nossa cabeça, porque a gente está lidando com gente desregulada. Então aqui a gente fala, parei, isso veio até aqui, daqui para frente tudo vai ser diferente. Eu vou acolher meu coração, eu vou ser mãe para essa minha criança. A automaternidade, inclusive no terceiro portal de resiliência, tem uma meditação muito bonita sobre a automaternidade, é a gente saber que a gente está presente. Sinto medo, mas não estou em perigo. Que nós vamos ter escolhas de autoproteção. Por que isso é muito importante? Postei hoje, diz o Mark Twain, que o medo da morte é seguido do medo da vida. Um homem que tem uma vida plena está preparado para morrer a qualquer momento. Esse medo manufaturado na psicose coletiva, com tantas mentiras e tantas invenções, fisga todos nós, porque mídia marrom, muita mentira e tal, mas fisga principalmente aquelas pessoas que não têm esse contato interno de ter uma vida significativa. Se você leva uma vida da qual você não gosta, não se arrisca quando precisa, não toma as providências ou, puxa vida, não se diverte, não se desenvolve, não aprende e vai levando uma vida vazia por medo e medo do medo e medo do medo do medo, você começa a ter medo da vida. E aí o medo da morte, é um convite rapidinho. Nossa, tem os corona lovers. Nesse momento escuro dos tiranetes de plantão que censuram a primeira live do ano, quanto House e Cláudia Hickey, com uma conversa tão boa, tão importante sobre proteger as crianças, sobre saber como nos manter saudáveis. Aquelas pessoas que fazem automaternidade, que não são levadas pelos seus flashbacks emocionais, que todos nós teremos até morrer, eu inclusive, mas que sabem voltar e dizer, pera, respira que é grátis. Eu sou mãe dessa criança e eu posso dizer para ela, você pode vir para mim a qualquer momento, eu estou sempre aqui para você, pequenita. Você conta comigo. Eu estou sempre aqui para você. Eu sou suficiente. E eu tenho rede de apoio. Eu dou um telefonema. Eu tenho um terapeuta. Procuro uma psicoterapia. Eu tenho amigos verdadeiros. Eu tenho condição de atender esse lugar tão frágil e vulnerável que é ter tido uma ausência materna, que é caos. E é a gente viver no modo de emergência. Então, se você tem namoros que são dramáticos, com muita emergência, com muita confusão, e se encontra alguém que é legal, você acha meio sem sal, talvez você tenha vindo de um lar onde havia narcisismo ou onde havia ausências desse cuidado tão necessário. E isso faz a gente se acostumar a estamos a errar, mas estamos no lar. It's wrong, but it's home. Só que isso muda. E é esse o convite da resiliência, dos 12 portais de resiliência, que vocês vão ter 2 tribos esse ano, e salas de mentoria, quantumhouse.com, você sempre encontra coisas por aí, o atendimento individual para aprender a se suprir e aprender a ser uma mãe boa o bastante para si mesmo, para não encontrar namorado e namorada, trabalho, amigos abusivos, parecidos com aquele estado de coisa que tanto nos machucou, mas é como se a gente precisasse daquilo para terminar de tentar transformar na prática. A gente não vai transformar o outro, a gente tem que transformar a nossa forma de enxergar, encontrar meditação, mas um tipo de meditação dirigida onde a gente fala, pera lá, eu posso sim me considerar, eu posso sim cuidar de mim, eu posso sim mudar o foco de tentar ficar tendo o universo a me confirmar e eu me confirmar e eu me dar o respeito, o bom, o bem e o belo que eu mereço e que é minha responsabilidade fazer. Essa situação interna, ela não é eterna. Ela vai até onde a gente fala, aqui parou.
Eu reverencio pai e mãe, como diz a Bíblia, com todo respeito. Esse foi o seu destino. Eu vou reverenciar o seu destino, mas eu estou livre para seguir o meu. Mesmo quando os nossos pais foram maravilhosos. Eu reverencio e reconheço, mas eu estou livre para seguir o meu destino. Porque quem continua psiquicamente dependente de pai e mãe na vida adulta, começa a ter problemito. Ou consigo, ou com os filhos, ou nas relações, porque a gente precisa psiquicamente se separar dos pais. Né? Já ouviu falar do Édipo, das resoluções? A gente precisa se individuar. Então eu, como indivíduo, existo e sou suficiente. Quando eu aprendi com uma mãe narcisista que eu era um estorvo, que eu era ridículo ou ridícula, que eu era errada, que eu merecia castigo, que eu não merecia nada, eu tenho uma coisa para dizer: não, aqui parou. Autopaternidade, eu sou suficiente, eu recebo a luz do Altíssimo, eu recebo amor e eu dou amor e carinho para essa minha criança. Piso leve e olho para frente. Piso leve e olho para frente. Porque a vida é feita de perspectiva. As frustrações estão aí, estão. Estamos um pouco mais chateados, amedrontados, encolhidos, em guerra, porque constituíram uma guerra de todos contra todos. Como eu disse nessa live que foi censurada, mas que você ainda pode ver no Instagram, @doutora Cláudia Rick, a primeira do ano, o mundo vai acabar no ano de 38 mil, segundo os sabidos. E no ano de 7.700, quero crer, vai ter a guerra de todos contra todos. Então, se você acha que nós estamos na guerra de todos contra todos, não, ainda não estamos. Isso aqui é só um pequeno aviso. Nos colocar no nosso próprio lugar e nos colocar com uma energia de fidedignidade, nos conhecer e pisar o nosso chão, não ficar comprando o barulho dos outros, não ficar na codependência e nem tampouco permitir eternizar dinâmicas de uma mãe narcisista. Eu sinto muito. Se a sua mãe é narcisista, eu sinto muito. É muito doloroso. Que triste, né? Que porcaria a gente cair numa família justo com uma pessoa tão limitada e com isso projetando suas raivas e suas culpas nos outros. Não é culpa sua, mas é sua responsabilidade de viver outra dinâmica. Solta, larga o osso. Não é sua responsabilidade salvar, consertar, nem se submeter a esse sofrimento. Porque não tem conserto. Lamento informar, no mundo inteiro, clinicamente, não tem conserto. Mas uma coisa tem conserto: o que eu faço pelo meu coração. Como eu aprendo a ficar só e ter acolhimento, como dentro da minha cabeça quem manda sou eu, no meu interno, no meu self, como esse espaço interno eu ocupo. E ponho bordas. E não vou me entristecer com essa rejeição. É um processo. Tenha paciência, é um processo, mas você vai aprendendo. Com 2 passos para frente e 1 para trás, chega uma hora que você põe limite e diz: bom, deixa cair. O outro é o outro, ela tem esse problemito. Né? E a gente passa uma vida querendo: agora ela vai me ver, nesse domingo ela vai me respeitar, eu vou contar uma coisa boa e ela vai achar que é uma coisa boa, ela vai me reconhecer e fazer um elogio. Não vai. Se você está falando de uma pessoa com desordem de personalidade narcisista, ela pode até passar um pano para dali a pouco manufaturar e te deixar numa situação de: olha, você está na minha mão, você não é nada, né? E para estar na mão do outro, a gente tem que ser uma concha vazia, a gente tem que morrer psiquicamente. Nessa vida, nós estamos aqui para viver, e viver de amor. Então a gente vai soltar, compreender, pôr limite, encontrar outro jeito de se preencher sozinho e com Deus, e aí com os nossos a gente vai começar a fazer uma rede de amor e uma outra dinâmica relacional. Alto amor não é para preguiçoso, isso não é qualquer um que vai fazer, é um processo. Você precisa de ajuda, ler as coisas certas, fazer as coisas certas, mas uma hora o que os narcisistas mais temem acontece, não te atinge mais. Quando isso vem para uma mãe, o mínimo que a gente pode dizer: puxa, que triste, porque o que é que os teus familiares vão dizer? Mas é sua mãe, afinal é sua mãe, olha, você tem que é sua mãe, é minha mãe. Eu entendo as pessoas que sofrem isso, que dizem: é minha mãe, mas seria bom que fosse outra, né? Minha mãe verdadeira, eu sou mãe de mim, eu tenho uma amiga, eu tenho uma tia, eu tenho uma madrinha, eu tenho outras pessoas. Eu não me deixo mais levar e atingir por aquilo. Porque é uma invenção da nossa cabeça que a gente precisa ser amada e amado por uma pessoa específica. Seja mãe, seja mulher, homem,
A gente precisa ser amado. E saber fazer isso consigo mesmo traz um elemento que de repente a gente olha, observa e não absorve. É meio chatinho. Tu vai levar uma tristezinha a vida fora. Isso não é uma coisa que você tira e fala, ai, pronto, acabou, pronto. Não, não é, pô. Não é uma fatalidade, né? Ter essas pessoas na vida da gente é mais que tudo uma fatalidade. Então não é para você ficar alegrinha e alegrinho, ha, não, pegou nada. Mas é para você reconstruir esse espaço seu e conseguir olhar essa pessoa de um outro lugar. Não se deixar fisgar, não comprar briga, fazer outro caminho, a vida de sua vida. Pisa até o chão. A vida de sua vida tem sonhos que são de amor, tem sonhos que são de uma criança alegre, dessa criança interna que quer brincar, quer aprender, quer estudar, quer amar. E rogo a Deus que você possa e você consiga, porque é tão certo quanto o calor do fogo, que é isso que Deus espera de nós. Beijo, gente minha. Eu sou Cláudia Henrique. Vocês estão no quantumhouse.com. Até breve.